E para falar mais sobre o G20, que é o assunto do dia hoje, nós vamos conversar agora com um especialista. O nosso convidado é o professor Frederico Afonso, ele que é especialista em Direito Internacional. Boa noite, professor Frederico. Seja muito bem-vindo. É um grande prazer recebê-lo no nosso jornal. Boa noite, Kleber. Boa noite à nossa audiência. Vamos lá. Professor, primeiro eu queria que você comentasse, fizesse um resumo dessas polêmicas iniciais aí que envolvem o G20. No fim de semana a gente teve algumas falas da primeira-dama que causaram aí desconforto em alguns setores até do governo. E hoje a gente viu aí agora há pouco o presidente Lula falou, fez crítica às invasões em Gaza e também na Ucrânia. O Brasil corre o risco de se indispor, principalmente no caso aí das guerras com a Rússia, que é um parceiro comercial importante? Bom, Kleber, vamos fazer um apanhado aí, né? Primeiro a gente tem um G20 esvaziado pela própria ausência do presidente da Rússia, Vladimir Putin, tendo visto o mandado de prisão expedido pelo Tribunal Penal Internacional, em que pese a Rússia não ser aderente do Estatuto de Roma de 1998, preferiu-se a cautela, então ele não veio, porque a obrigação da República Federativa do Brasil como aderente seria de prendê-lo. Então essa é a primeira questão. A segunda questão que esvazia é a própria derrota, vamos assim dizer, de Joe Biden / Kamala Harris, porque é um presidente que já não vigora, já não vingará para 2025. Então você já esvaziou muito. Agora vamos lá, né? A gente tem foi o evento do final de semana, Janjapalooza, né? A primeira-dama, ela perdeu a oportunidade justamente de seguir alguns protocolos, como a liturgia do cargo. A gente pode pensar, mas não tem cargo. Tem sim, ela pode não ter um cargo efetivo, ela pode não ter um cargo nomeado, mas ela tem uma liturgia, sim, muitas vezes designada até como representante, em detrimento, seja do vice-presidente, seja até mesmo do ministro das Relações Exteriores, né? Eu fiquei até feliz de ver o presidente Lula lendo o seu discurso, porque quando você lê, né, significa que passou por alguma assessoria, seja ali do Itamaraty, seja da sua assessoria mais próxima. Então, da Janjapalooza, falou para mais, né? Não poderia usar aquele linguajar chulo, né, num evento formal do qual o Brasil preside, né? Então, com tanta honra. Então, se ele foi esvaziado pela ausência de Vladimir Putin, se ele foi esvaziado pela, não vou falar ausência de Donald Trump, mas pela derrota, né? Então, da atual presidência, vou chamar assim, porque é o presidente e o vice dos Estados Unidos, e ele esvazia muito mais, se apequena com o linguajar chulo da primeira-dama. Falar um pouquinho da Argentina, Kleber. Bom, o presidente Javier Milei, então, ele tinha apontado que ele não vetaria justamente os acordos celebrados, né? Mas que ele não faria a aderência, era o único país, então, dos 20, né? Era o único país que estava com essa reserva. Mas a gente tem que lembrar que acima do próprio presidente você tem a Constituição de cada país. E a Constituição argentina determina, no seu artigo 27, que o governo federal deverá celebrar aí tratativas de paz e de comércio com os estados estrangeiros. E na mesma forma, Kleber, nossa Constituição Federal, no artigo 4º, determina nas relações internacionais, olha, a solução pacífica dos conflitos, a não intervenção, né, a prevalência dos direitos humanos. Então, quando o presidente Lula ele vai comentar, não teria que comentar, não tem participação ativa alguma, seja na faixa de Gaza, seja na questão da guerra, completamente desproporcional, da Rússia sobre a Ucrânia, né? Mas ele fala porque está com protagonismo, está com o microfone e com as luzes apontadas na presidência rotativa do G20 e acaba então falando, mas a relação comercial, Kleber, está acima de tudo isso, né? Não vai abalar nem a fala da primeira-dama no final de semana contra. Não é um empresário bilionário, não é o dono da empresa A, empresa B, é um funcionário de alta confiança do novo governo norte-americano que se inicia com o Donald Trump. Então, realmente, causa um desconforto, mas não a ponto de abalar as relações comerciais. Quem deve ter trabalhado muito esse final de semana foi a diplomacia brasileira, o Itamaraty, tentando costurar estas questões que eu diria que são vexatórias, né? O Brasil sempre teve uma diplomacia sempre com muito destaque. Mas as relações comerciais
não serão atrapalhadas nem com a Rússia, nem com a China. Atrapalhou com Israel. Vamos falar aqui uma questão rápida, né? Israel vence uma licitação internacional na sua referência bélica e por uma questão de ideologia, sem qualquer respaldo jurídico, a República Federativa do Brasil não celebrou o contrato com o vencedor, como a gente fala no meio da licitação do direito administrativo do certame licitatório. Aí sim atrapalhou. Mas com essa questão unilateral de achar que os Estados Unidos ou a Rússia ou qualquer outro país iria justamente travar alguma questão, não tem sentido. E por fim, concluindo, o presidente Lula fala dessas reprimendas, né, unilaterais. Realmente, viu, Kleber, as sanções unilaterais, elas acabam refletindo na parte mais fraca, que é o povo, né? Quando você traz uma série aí de sanções, por exemplo, que é histórico, seja para Cuba, seja agora para a Venezuela, quem suporta todo o problema é o povo ali, não é o governante, né? Não é a relação que está numa camada mais privilegiada, né? O G20 se encerra de uma forma melancólica, né? Quando a gente tem um destaque negativo, e que a gente realmente tire lições disso. A aderência da Argentina no Programa de Ação Global contra a Fome é muito bem-vinda, tem que ser, é uma causa nobre, né? É uma causa do próprio fundamento, dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, que fala, por exemplo, no nosso caso, né, de erradicar a pobreza aqui e diminuir as desigualdades regionais e sociais. Então, acredito que não foi tão desastrosa assim a fala do presidente Lula. Tá certo, então nós acabamos de conversar com o professor Frederico Afonso, ele que é especialista em Direito Internacional e fez aí uma análise completa do G20. Muito obrigado, professor. Obrigado, Kleber. Boa noite, bom jornal. Boa noite.